Assim nos diz a palavra do Senhor. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, uma cena assim tão simples, tão singela, numa vila pequena, a vila de Betânia, onde morava a família tão amada do Senhor Jesus, Lázaro e as suas duas irmãs. E foi nessa vila que aconteceu essa coisa tão poderosa, ao mesmo tempo tão sublime, quando o Senhor começou a ir para o céu, e você não vê nenhum anjo do lado dele, só o Senhor. Ele começa a levitar na frente dos seus e abençoa os seus. Tudo que Jesus fazia quando estava nesse mundo, ele abençoava. Se o Senhor Jesus abençoava, nós precisamos ter essa prática de abençoar sempre. A nossa boca, ela sempre precisará ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando nós abrimos a boca, nós temos o dever de abençoar sempre. O que acontece se eu abençoar sempre? Eu vou ser o principal abençoado. Então abençoe sempre. Não é simplesmente você dizer Deus te abençoe, mas começa a fazer disso uma prática de vida. Saiu de casa, abençoa o esposo, abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa a sua casa, abençoe sempre. Peça a Deus para que o Espírito Santo dentro da sua casa seja tão real, a presença dele, que não haja espaço para murmuração, para que não haja espaço para reclamação. E quem aprende a abençoar, a boca da pessoa começa também a ser santificada. Muitas vezes, se você não vigiar, Satanás vai querer usar a sua boca para causar na sua vida uma brecha. Muitos problemas que nós colhemos na nossa vida saíram pelas palavras que saíram da nossa boca. Nós aprendemos aqui, em um dos estudos que nós fizemos, que nós embaraçamos o nosso caminho muitas vezes com as palavras que saem da nossa boca. Então, se você não quer ter o seu caminho embaraçado, a sua vida com problema, comece a abençoar. Abençoe a todos. Abençoe seus filhos. Abençoe a sua nação. Abençoe a sua igreja. Aquilo que deixa você indignado, começa a abençoar, pedindo a Deus para que o rumo daquele problema, da vida daquela pessoa, tome uma nova razão de ser. Então abençoe. E Jesus nos dá esse exemplo, que a última coisa que ele fez quando voltou para a casa do Pai foi abençoar. Uma cena simples, ao mesmo tempo majestosa. E eu quero falar hoje sobre a mão divina e a sua importância na nossa vida. Todos nós iremos precisar da mão de Deus. E todos nós aqui hoje estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Todos nós, irmãos. Mas temos que ter essa consciência. Eu preciso da mão de Deus a meu favor. Eu preciso que o Senhor Deus me abençoe, para que as portas se abram, para que o meu caminho fique mais leve, para que a cruz que eu carrego, eu possa carregar com uma maior força. Todos nós aqui carregamos cruzes. E essa cruz que nós carregamos, ela difere entre pessoas e pessoas. E nós já ensinamos aqui que as cruzes que nós carregamos não são os problemas que nos chegam, não são as enfermidades, não é o marido que você escolheu mal, ele é um problema na sua vida, ou a mulher que você não teve paciência de conhecê-la melhor e hoje ela é um problema na sua vida. Isso não é cruz, isso é fardo. Fardo é diferente de cruz. Cruz, mais uma vez eu torno a dizer, um princípio que nós aplicamos na nossa vida, o princípio de negar-se a si mesmo. O Senhor falou:
Se você quiser me seguir, você precisa aplicar o princípio da cruz. Qual é o princípio da cruz? Negar-se a si mesmo. Então, o seu marido não é uma cruz para você, os seus filhos não são uma cruz para você, a sua esposa não é uma cruz para você, eles podem ser um fardo. O fardo, quando eu digo, é aquele peso da responsabilidade de prover, que nós homens temos, a preocupação de não saber se o filho vai chegar bem no lugar para onde ele viajou. A gente tem esse fardo, mas não é uma cruz. E a Bíblia diz que essas mãos, que ao voltarem para os céus, elas estavam agora furadas. As mãos do Salvador no céu hoje são mãos furadas, as mãos que nos abençoam. Essas mãos que ergueram para nos abençoar, quando voltam para os céus, elas voltam com uma marca. Sabe quando essa marca vai se apagar? Na eternidade? Nunca mais. Nunca mais, na eternidade, o Senhor Jesus terá mãos perfeitas. Ele terá uma mão furada para toda a eternidade, como símbolo da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então hoje, quando nós entramos na igreja para cultuar ao Senhor, nós temos que ter essa consciência de que a mão de Deus está sobre mim. E eu preciso que a mão de Deus me abençoe. Eu preciso que a mão de Deus me conduza. Eu preciso que a mão de Deus aponte o caminho. Nós precisamos da mão do Senhor. Essa bênção que o Senhor deu era para aquelas pessoas que estavam abaixo dele. O Senhor Jesus enviou a bênção do alto. E a bênção que veio do alto sobre os discípulos que estavam ali em Betânia, ela continua vindo hoje sobre a igreja. A bênção do Senhor, ela vem do alto. Vamos falar isso juntos? A bênção do Senhor vem do alto. 31, versículo 15, diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos. A nossa vida, o nosso tempo, todos nós aqui temos um prazo de validade. A gente nunca sabe quando iremos. Isso foi inclusive tema essa semana aqui no seminário. Eu perguntei para os irmãos aqui, quem gostaria de saber o dia da sua morte? E foi uma comoção. E depois eu fiz uma segunda pergunta, mas por que você gostaria de saber o dia que você vai morrer? Aí as respostas também foram variadas. Para quem não estava no seminário aqui, quem gostaria hoje de saber o dia que vai morrer? Levanta a mão. Misericórdia. Olha, irmão, só 3, hein? Só 3 aqui. Eu também não quero saber o dia que eu vou morrer, não. Quando eu cheguei lá para o médico, ele falou que eu estava todo lascado. Eu perguntei, e aí, doutor? É grave? Ele, com a voz bem mansa, ele falou assim: pastor, vamos viver um dia de cada vez. Eu falei, é pior do que eu pensava. Para ele me dar essa resposta. E a gente já está depois dessa fala já há alguns anos. Vamos viver um dia de cada vez. Então, quando eu fico ansioso, eu me recordo daquela voz. Eu até gravei o que o meu médico me falou. Vamos viver um dia de cada vez. Mas somos curiosos, não somos? Se a gente pudesse saber o dia que vamos morrer, o que nós iríamos fazer de diferente hoje? Eu acho que na vida de muita gente seria um tempo de revolução, de colocar coisas em ordem, na exata ordem. A mão do Senhor diz a sua palavra em Isaías 59:1: não está encolhida para que não possa nos abençoar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir, mas pelo contrário, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A mão de Deus está encolhida, pastor? Está não. A mesma mão que abençoou os discípulos na despedida, ela continua estendida sobre a igreja, pronta para nos abençoar. E quando nós saímos de casa para vir ao culto, nós temos que vir nessa expectativa. Hoje eu quero adorar o Senhor como nunca. Eu não sei se é o meu último dia. Eu quero adorar o Senhor como o meu melhor. E eu quero
a mão do Senhor sobre a minha vida. Eu quero, irmãos, a mão do Senhor na minha vida. Você quer? Diz, eu quero. A gente tem que tomar posse desse negócio. Segunda coisa que a palavra do Senhor nos fala, que está em Provérbios 21, versículo 1, que é um conselho que eu tenho dado aqui para os irmãos que não conseguem convencer os seus parentes da sua verdade. O conselho de Salomão diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Aquilo que as suas palavras não conseguem fazer com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, os seus joelhos vão conseguir. O coração do seu marido, o coração do seu filho, o coração da sua esposa está nas mãos do Senhor. Ele vai inclinar o coração da pessoa conforme o querer dele. Você está entendendo? Mas quem faz isso? É a mão do Senhor. Não é a nossa mão, é a mão do Senhor. Então, as mãos do Senhor estão erguidas para nos abençoar. Segunda coisa, aquilo que nós acabamos de dizer, aquelas mãos estavam perfuradas. E toda vez que você lembrar que o Jesus a quem servimos tem as suas mãos perfuradas, você precisa lembrar de algo que é muito importante. Primeiro, aquelas mãos perfuradas tiveram muitas pessoas que viram de perto. Aquelas mãos perfuradas deram a ele um nome que está acima de todo nome. Nome este mediante o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo na terra. Por causa das mãos perfuradas, a Bíblia diz que um dia toda língua confessará que ele, o homem das mãos perfuradas, é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos ali viram, ali em Betânia, eles viram o Senhor indo para a glória, com as mãos estendidas, abençoando. Deixa eu falar uma coisa, não é uma tradição qualquer. É uma tradição santa quando nós erguemos as mãos para abençoar. Abençoe mais as coisas e as pessoas por onde você passar. Use a sua boca para ser um instrumento de Deus para decretar a bênção dentro da sua casa. Os pais que aqui estão, abençoe a sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe os netos. Sai abençoando tudo. Abençoe o carro e abençoe o nome do Senhor. O que é abençoar? É falar bem ou falar mal? É decretar vida ou decretar morte? É decretar vida. Quando nós abençoamos, em outras palavras, é a oração de Jesus se cumprindo quando oramos: santificado seja o teu nome. Você está entendendo essa fala? Santificado seja o teu nome. Zacarias 13:6, a palavra do profeta dizia assim: e se alguém lhe disser que feridas são essas em suas mãos, ele lhe dirá: são as feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. São feridas que me fizeram na casa de amigos meus. Você vê que Jesus, na mesa com os discípulos, ele olha para Judas e fala assim, sabendo o que ia acontecer, ele chama Judas de amigo. Ele diz: amigo, o que você tem que fazer, faze-o depressa, apressa-te. Ele chamou o traidor, ele já sabia que seria Judas, de amigo. E ele chamou, através do profeta Zacarias, que nós acabamos de ler aqui, que ele teria as suas feridas, as suas chagas das mãos, feita na casa dos seus amigos. E eu oro hoje, irmãos, para que nós não demos continuidade aos pecados em nossa vida, ferindo novamente o Senhor das nossas almas. Toda vez que nós nos reunimos na ceia do Senhor, nós temos o convite de fazermos um autoexame
para simplesmente não ferirmos o Senhor novamente, não blasfemarmos contra o seu Santo Espírito, porque as marcas na mão de Jesus é o motivo da nossa vitória, é a esperança da nossa ressurreição. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, nós não poderíamos ter a esperança da vida eterna, como nós aprendemos na palavra do Senhor. Terceiro, aquelas mãos que abençoam são as mesmas mãos que hoje dominam. Um dia ela esteve pregada numa cruz, mas hoje ela tem um cetro nela, um cetro, um símbolo de poder, de governo. E a Bíblia diz que Jesus, quando nos mandou, nos deu a comissão do ID, ele disse: todo poder me foi dado aonde? No céu e na terra. E esse poder está onde? Nas mãos furadas. Você está entendendo como isso é santo e sagrado demais? Eu entendo quando pessoas fazem imagens de esculturas e veneram até com uma boa intenção as chagas do Cristo morto, crucificado. Mas o nosso Cristo não está mais morto e crucificado, ele ressurgiu e vivo está. O Deus a quem amamos e servimos, o nosso Senhor Jesus, ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então, o bastão que ele usa é o bastão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É o cetro da providência, do julgamento que haverá no futuro. É o cetro do reino, que segundo a sua própria palavra, será um reino sempre eterno, ou um reino que durará para todo sempre. Amém e amém. O que nós mais ficamos impressionados, irmãos, é o primeiro lugar onde Jesus faz, um lugar onde não tinha internet, um lugar onde não era o apogeu de grandes pessoas ali, era num lugarejo onde só havia camponeses, gente muito simples. Uma coisa que nós aprendemos na vida de Jesus é que Jesus se manifesta, se revela aos simples. Quanto maior for a nossa humildade, a nossa simplicidade, maior será o nível de revelação que da parte do Senhor nós poderemos ter. Segunda Reis, há um texto que eu quero ler para você, 2, versos 3 e versos 5. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará do teu senhor Elias sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, calai-vos. Quem falou isso foi Eliseu, acerca do arrebatamento de Elias. Mas por que aconteceram todos os milagres no Antigo Testamento? Porque no plano eterno, Deus o Pai, o Senhor Jeová, ele já sabia que o seu filho não iria correr da cruz. E muitas vezes nós somos tentados a fugir da nossa cruz, a abandonar a cruz no meio do caminho. E quando deixamos de carregar a nossa cruz, nós nos comportamos como a porca lavada, que não pode ver um poço de lama e ali ela vai e se deita na lama. É como o cão que volta ao seu próprio vômito e alimenta-se do seu próprio vômito. E quando agimos como a porca lavada, ou como o cão que volta ao seu próprio vômito, nós estamos fazendo pouco caso do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você está entendendo essa palavra, irmãos? Maria, Marta e Lázaro, eles tiveram Jesus dentro do seu lar. Mas isso não é exclusividade deles. Pode ser uma experiência sua hoje. O homem das mãos furadas, ele poderá abençoar você hoje. Se você olhar pelo prisma humano, você imagina hoje um ser humano com as mãos furadas. Você perde a mobilidade.
O Mateus, meu filho, machucou um dedo. Ele hoje tem dificuldade em pegar algumas ferramentas e trabalhar com as ferramentas por causa de um dedo. Para você imagina um ser humano com as mãos furadas. Mas a Bíblia diz que naquelas mãos o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus delegou todo o poder. Por isso que nós precisamos depender cada dia mais do Senhor Jesus. Todo santo dia nós precisamos de Jesus. Aquelas mãos que levantaram Pedro quando estava afundando, aquelas mãos que abençoaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão, aquelas mãos que abençoaram são as mesmas mãos que fizeram você e eu. São as mesmas mãos que têm nos sustentado. São as mesmas mãos que têm provido para cada um de nós. Eu encerro esta palavra hoje dizendo: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas os nossos pecados impedem a boa mão do Senhor de nos abençoar e nos levar a uma vida de vitória.